Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e, na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar letras de canções de gospel para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar a letra dessa linda canção chamada O Maior Vilão Sou Eu, de Sara Beatriz. Lembrando que essa canção foi solicitada por inscritos aqui do canal. Então, se você tiver uma música e uma letra que você tem uma pulga atrás da orelha, sabe aquela canção que você não entende o que quis dizer? Você pode solicitar aqui nos comentários. Eric, tem como analisar essa música aqui? Essa sua sugestão vai ser anotada e vai ser colocado lá na nossa comunidade, aqui mesmo no YouTube, na aba comunidade, né? E lá a nossa galera vai votar. Então, as canções que tiverem maior número de votos serão selecionadas para serem analisadas aqui no canal. E essa canção foi votada e estamos nós aqui para falar dessa canção. Vamos lá! O que a gente consegue entender já de cara, assim que a gente ouve a canção, que a gente preste atenção de uma forma mais fria para a letra. A gente percebe que o compositor dessa canção, ele fez um jogo de herói e vilão, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Ele explora bastante isso, então história, vilão, mocinho. Então a construção da letra está baseado nisso. Então há uma história, que é uma história contada pelo próprio autor, onde há um vilão e há um mocinho. Quem é que está narrando a história? Essa história é de quem? Do autor. Que pode ser minha, pode ser sua, de quem estiver cantando essa canção. O mocinho é quem? Jesus Cristo. E quem é o vilão? Muitos aqui colocariam vilão para muita gente, né? Inclusive para o inimigo. A gente já vai falar disso já, né? Mas aqui o autor colocou o vilão como eu mesmo. Era que estranho isso, como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada na letra que a gente já vai entender. Eu tenho algo muito importante para te explicar, fica comigo aí, ó. Olha só o que diz o início da letra. Bem diferente das histórias que eu ouvi, olha aí, já começou falando da história. A minha história teve um começo no fim. Então aqui o autor já está falando algo que, ao meu entender, tem a ver com a conversão. Quando a pessoa se converte e ela vai se batizar naturalmente. E o batismo nada mais é do que morre o velho homem morre e encerra uma história. E ali naquele término, naquele fim de uma história, começa uma nova história de uma nova criatura. Então é disso que eu entendo dessa frase. Então a minha história teve um começo no fim, ou seja, no fim dessa história aqui do velho homem, teve o início de uma outra história, que é a história do novo homem convertido, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Pelo menos é o que eu entendi, é o que faz todo sentido para mim nessa letra. Aí ele continua dizendo assim: quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Novamente fazendo sentido a questão da história, né? Toda a história tem lá o vilão e o mocinho. Então, ele pegou aqui Jesus como mocinho, o inferno fazendo o papel do mal, né? Então, o inferno pensou ter vencido, Jesus foi lá e pegou a chave que me fazia cativo, né? Jesus fazendo o papel de mocinho. Aí ele continua. E esse amor perfeito me fez entender. Que amor é esse? Amor de Jesus, né? Por ter se entregado para morrer na cruz do nosso lugar. Esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias da TV, na minha história, Cristo é o mocinho. E na vida real, o maior vilão sou eu. Aí muita gente pode ficar em crise nesse momento, porque, olha, no início ela falou do inferno e Jesus.
Então dá a entender que, cara, é sempre assim, né? Qualquer tipo de história a gente sempre vê o inferno fazendo o papel do mal e o Jesus, Deus, o mocinho, óbvio, né? É o mais comum isso, claro. Mas aqui na minha história, segundo o autor, ele colocou o maior vilão não é o inferno nem o inimigo, sou eu. E aí muita gente, muito crente aí ouviu essa letra e ficou com a pulga atrás da orelha, né? Ele falou, pô, mas peraí, o maior vilão sou eu? Ué, não entendi. Na próxima estrofe isso vai ficar bem mais claro, quer ver? Olha só. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Eu confesso que essas duas frases aí, eu não consegui ter uma ligação muito clara com todo o contexto. Até tenho um pequeno entendimento, mas não sei se encaixa, então eu prefiro seguir adiante. Agora olha só, nessa seguinte frase vai ficar bem claro a estrofe anterior. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, meus gigantes são os meus próprios desejos. Ora, existe uma luta ali, segundo o autor, de mim contra mim mesmo. Eric, peraí, como é que é isso? Calma que você vai entender o que significa essa luta do eu contra mim mesmo. Na sequência ela fala, os meus gigantes são os meus próprios desejos. Presta atenção numa coisa aqui, presta bem atenção. A maioria das pessoas, né, de uma forma natural aí, sempre tendem a culpar os outros pelos seus fracassos, pelos seus problemas, pelos seus defeitos e até pelos seus próprios pecados, né? O primeiro a fazer isso foi Adão. Né, quando comeu lá do fruto, ele não assumiu a responsabilidade. Pelo contrário, ele falou, não, foi ela. Foi ela, eu comi, foi ela que me deu, Senhor. Então ele já não assumiu a culpa de cara. E isso veio arrastando de gerações em gerações. Né? Nós temos a cultura natural de a gente sempre querer responsabilizar alguém, né, culpar alguém pelo nosso fracasso, pelo nosso pecado. Ah não, Eric, eu não tenho nada na vida por causa do governo, por causa dos meus pais que não me deram nada, por causa de alguém na minha família, ou porque eu não tenho uma perna, porque eu não tenho um braço, porque eu não enxergo bem, porque eu sou careca, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. Sempre culpa alguém pelos seus fracassos, inclusive pelos seus pecados. Não, Eric, eu pequei porque a minha mulher me fez cair. Não, Eric, eu menti porque fulano me fez mentir, então eu acabei mentindo, né? Então acaba sempre colocando a culpa em alguém e transferindo esse papel de vilão para alguém, e muitas vezes essas pessoas, na verdade a gente, acaba culpando até o inimigo. Não, Eric, eu pequei porque o capeta me fez pecar. Não, foi coisa ruim, o inimigo, que fez eu pecar. Se não fosse ele, eu não tinha pecado não, irmão. Pô, ele fica aí me tentando aí e eu pequei por causa dele. Só que é aí que entra o lance. Porque, Eric, não dá errado isso aí. O maior vilão não seria o inimigo? Para pra pensar. O inimigo não peca por você. Concorda? O que o inimigo faz? O inimigo, ele observa os nossos desejos, que é a palavra-chave que está aqui na letra da canção. Ele observa os nossos desejos. Por exemplo, vamos imaginar que você que está aqui me assistindo tenha um desejo muito grande, muito latente, gigantesco em maçã. Por exemplo, você gosta muito, tem um desejo assim absurdo por maçã. Então, se o inimigo quiser te fazer tropeçar, como é que ele vai fazer? Ele vai colocar banana na sua frente? Não. O que ele vai fazer? Maçã. Vai tacar maçã para tudo quanto é lado, para você ver maçã para todos os lados. Só que ele enfia a maçã goela abaixo para você comer? Não. Ele simplesmente coloca na sua frente. Ele sabe que você gosta. Ele vai colocar a maçãzinha na sua frente. E a escolha, ou seja, a decisão de pegar na maçã é minha e sua. Ele coloca na nossa frente. Eu decido pegar a maçã ou olhar para ela, não quero, e passar direto. O inimigo, a única coisa que ele faz é armar o palco. Ele bota o palco lindo e maravilhoso diante dos nossos olhos. Mas a decisão de botar o pé lá é minha, é sua. Ele não nos empurra à força. Ele simplesmente se aproveita dos nossos desejos que são tendenciosos ao pecado. Por exemplo, Eric, eu tenho um forte desejo tendencioso ao pecado que é para mentira. Mentira é pecado. Eu tenho essa fraqueza, essa debilidade. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar justo aonde?
ele vai lá, ele vai enfiar o dedo na ferida. Então ele sabe, conhece os desejos de cada um. Cada um vai ter um desejo. Estou falando aqui de desejos tendenciosos ao pecado. Eu usei o exemplo da maçã aqui, mas óbvio que não é pecado comer maçã. É só um exemplo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: os meus desejos tendenciosos ao pecado é o que nos fazem pecar. O inimigo não nos força, não peca no nosso lugar. Ele simplesmente se aproveita dos nossos próprios desejos pecaminosos. Portanto, ao observar por esse prisma, o vilão dessa história aqui que a gente está narrando não é o inimigo. São meus próprios desejos. Ou seja, sou eu. Eu tenho que brigar comigo mesmo. Eu olho para aquela maçã, né, um exemplo, claro. Olho para a maçã e falo, caraca, cara, eu não posso comer maçã não. Só um exemplo, tá, gente? Estou dando só um exemplo. Imaginemos que fosse pecado comer maçã. Só um exemplo, pelo amor de Deus, eu sei que vai ter gente aqui reclamando. É só um exemplo para a gente contextualizar para ficar bem claro aqui o entendimento. Imagina que seja pecado comer maçã, um exemplo. Então eu olho para aquela maçã, caramba, cara, mas eu gosto tanto de maçã, rapaz. Gosto tanto, mas não pode, rapaz. Deus falou que não pode comer maçã, mas eu gosto tanto de maçã. E agora? Como ou não como? Pego ou não pego? E agora? Pô, se eu ficar olhando para ela, quanto mais eu olho, mais vontade de comer, rapaz. O que eu faço? É aí que está o conflito de mim para comigo mesmo. Uma parte de mim, né? Paulo disse isso lá na sua carta aos Romanos. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai entender muito esse vídeo. Mas Paulo falou: no meu eu e no meu ser interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas dentro de mim também tem uma outra lei que ela quer correr atrás do pecado. Né? Ou seja, é uma guerra interna de mim contra mim mesmo. Não é de mim contra o demônio que quer me fazer pecar. De fato, ele quer fazer pecar, mas a decisão de cometer um pecado é minha e sua. Então, é disso que essa canção está falando. O maior vilão sou eu. É a questão da autossabotagem. Às vezes a gente se autossabota. A gente olha para a maçã e pensa, eu não posso, mas eu vou comer essa, quero nem saber mesmo, é tão gostoso que eu vou cair dentro. O inimigo só está olhando. Legal. Parabéns. Consegui. Você pode muito bem... É o seguinte. Me amarro na maçã. Gosto pra caramba. Mas se Deus falou para não comer, eu não vou comer mesmo não, meu irmão. Vou embora. Pum. A decisão é sempre nossa. Então é um conflito de mim para mim mesmo. E olha só a continuação da letra. E o que sai contamina mais do que entrou. Fazendo referência, lembra que Jesus falou, né? Os seus discípulos não estavam lá lavando as mãos e os fariseus questionando. Ele falou, olha, meu gente, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Né? Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Aí ela fecha a canção com esse parágrafo que eu acho sensacional. Olhar para a cruz, né? A cruz do mocinho, né? A cruz de Jesus Cristo, que serviu ali para limpar e cancelar os nossos pecados. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho, que reflete a glória que revela os meus defeitos. Olha o que a gente acabou de falar, né? De nossos próprios defeitos, ou seja, os nossos próprios desejos tendenciosos ao pecado. Na vida real, o maior vilão sou eu. E essa letra me faz lembrar, invariavelmente, sempre quando eu ouço essa canção, eu lembro do meu próprio livro. Eu vou colocar aqui na tela, livro chamado Vale a Pena Carregar a Minha Cruz. Tem um link aqui se você quiser conhecer, aqui embaixo na descrição. Eu vou até deixar um card aqui para você assistir um vídeo onde eu explico a história dessa canção, muito interessante. É uma canção que fala exatamente disso que a gente está tratando na letra da canção. Porque tudo é uma questão de escolha, nós tomamos a decisão, né, de pecar ou não, de carregar a cruz ou não, inclusive. Porque Jesus ele falou, olha gente, se vocês quiserem ser meus discípulos, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tem um se aí. Ou seja, eu decido. Jesus, eu quero te seguir. Então pega a cruz. Então tá bom, vou pegar. Jesus, eu não quero seguir a cruz não. Então, tchau. Então, é uma decisão minha. Jesus não obrigou. Ele não falou assim, todos vocês aí, pega a cruz agora e me segue. Não. Ele se vocês quiserem ser meus discípulos, há uma condição. Se não quiser, mete o pé. Né? Certa oportunidade ele fez isso. Né? Vocês devem lembrar desse relato. Né? Jesus pregando o cajado ali, todo mundo saiu fora, ficou só os discípulos e falou assim, não vou embora não, se quiser pode ir. E aí Pedro pega e responde, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Então Jesus sempre nos dá essa oportunidade de escolha, ele não quer ninguém obrigado, ele não quer um bando de robôs.
né? Há uma questão de escolha. E nesse livro eu trato justamente disso, né? O fato de carregar a cruz, como carregar a cruz, né? O que significa carregar e tudo mais. Tem um vídeo, você dá uma assistida, vale a pena também adquirir o livro, uma bênção, tá? E com toda certeza, se essa canção tivesse sido lançada antes de 2017, quando eu lancei o livro, muito provavelmente essa letra teria sido colocada ali como menção. Nesse livro eu faço menção a várias canções que falam desse assunto, nessa narrativa, e provavelmente se essa canção tivesse sido lançada antes, com certeza eu tinha escolhido, porque tem tudo a ver. Porque é disso que eu falo nesse livro. O maior vilão é você. Ah, Eric, é o demônio, é a minha sogra, não, é você. Às vezes nós nos auto-sabotamos, né? A gente tem essa mania, mas não, o maior vilão somos nós, porque nós temos que lutar todo dia contra o pecado, contra os nossos próprios desejos que nos levam ao pecado, que tem a ver também com os nossos próprios defeitos, né? Bom, então, resumindo, a letra dessa canção não é um louvor. E Eric, não é louvor? Não, óbvio que não é louvor. Eric, o que é louvor? Vou deixar aqui no card para você assistir o que significa louvor. Louvor é igual a elogio. Ou seja, você quer louvar a Deus? Elogia. Senhor, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Tudo isso é louvor. E essa canção, pelo que você já deve ter percebido, não tem a ideia de louvar a Deus. É uma narrativa, uma história, Jesus mocinho, o vilão sou eu, mas não tem a ideia de elogiar a Deus. Não é uma canção que foi desenhada com a ideia de se cantar no culto, né? Igreja, levante as suas mãos, vamos cantar esse louvor a Deus assim, o maior vilão sou eu. Não faz sentido nenhum. Então, de fato, não é louvor, mas é bíblico, 100% bíblico. Não é uma música para ser cantada no momento do louvor do culto, mas sim, é uma linda canção para se cantar em vários outros momentos, para se evangelizar, para se refletir também. Enfim, tá legal? Meu irmão, fica esse recado para você. O maior vilão sou eu, é você. Eric, como eu venço esse vilão? Como eu venço as minhas próprias vontades? Carregando a cruz. É negar a si mesmo, não foi isso que a letra falou? É negar a si mesmo, ou seja, seus próprios desejos que te fazem pecar. Você quer se aproximar de Deus, você quer estar mais perto, sentir a presença de Deus? Não há outro caminho. Eric, eu quero ser cristão, eu quero seguir a Cristo. Não há outro caminho, a não ser carregar a sua cruz. Isso é negar a si mesmo, ou seja, seus próprios pecados, seus próprios desejos que te levam ao pecado. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Eric, qual é a recompensa? O que eu ganho com isso? A maior recompensa que poderia ter, que é salvação, é vida eterna. E é poder ter o privilégio de ver Deus face a face. Quando a gente estiver diante do Cordeiro, Ele chamar o nosso nome e falar: vinde benditos do meu Pai, vem cá, eu quero passar uma eternidade ao seu lado. Não há prêmio maior do que esse. Eric, eu vou abrir mão de um monte de coisas que eu gosto, mas o que eu vou ganhar aqui? Aqui talvez você não ganhe nada. De fato, não vai ganhar nada. Mas do outro lado tem algo muito, infinitamente superior a qualquer tipo de prêmio que possa ter aqui na Terra, que é a vida eterna, junto do Criador. Se você tem esse desejo, pegue a sua cruz e siga ao Mestre Jesus Cristo. Amém? Então, espero que você tenha entendido a análise dessa letra, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.